uma forma talvez diferente de encarar o mundo, né? Eu ouvi recentemente uma referência muito interessante de pessoas dizendo que não existe uma empresa de extração de petróleo e gás. Existe empresa de energia. Não existe empresa de recolhimento de lixo. Existe empresa de recolhimento de resíduo sólido para reciclagem. Então, eu acho que o ESG passa muito por isso, por uma forma diferente de você encarar o mundo em que a gente vive e de preservar esse mundo para as futuras gerações. Essa é a nossa responsabilidade. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Yun sobre isso. Yun, a partir desse novo momento que nós estamos vivendo, eu considero, inclusive, que hoje nós temos as políticas ESG estabelecidas para o compliance, por exemplo, como nós tivemos também na década passada aqui no Brasil, as políticas anticorrupção projetadas também para o compliance. Então, o ESG é um novo modelo. Em termos de expectativa, como que você vê as grandes corporações e, o que é mais importante, também o poder público se comportando dentro, talvez, desse escopo de integridade corporativa e integridade pública? Até me apropriando da sua fala, ESG, de fato, é uma ressignificação dos valores que existe e que sempre existiram. Nunca, jamais alguém no mundo achou que a gente não deveria cuidar do meio ambiente ou das preocupações sociais, ou que os seres humanos não deveriam ser seres éticos, corretos. Porém, havia uma certa tolerância em torno disso. Meio ambiente sendo sacrificado em nome do crescimento, da valorização da empresa, da geração da riqueza para um certo grupo de pessoas, do sacrifício de um determinado grupo social em nome de utilizar essa mão de obra para crescimento da mesma forma, e até mesmo certas tolerâncias em torno de práticas não tão corretas, não tão éticas, não tão transparentes, também em nome do crescimento, da geração de riqueza. Eu acho que todo mundo está de acordo que esse cenário não mais persiste. Então, não é que não existia valores ambientais, preocupações sociais, ou uma preocupação do ser humano como um ser pensante em torno da ética de se como viver e conviver na vida privada, na pública ou fazendo negócios. Então, é apenas um ressignificar. Se antes essas agendas eram relegadas a segundo plano, hoje essas agendas geram valores. E eu dou um exemplo prático. A empresa que eu trabalho, em que eu exerço o papel de diretora de integridade, cuido da agenda de compliance, recentemente conseguiu emitir um bond, um papel, se financiar em 500 milhões de dólares. E para ter custo reduzido em termos de pagamento de juros, a empresa se comprometeu a reduzir o consumo de energia em 7%, e alcançar determinados patamares de diversidade racial, que é uma novidade, e uma diversidade de agenda de gênero, né, de corte de gênero, em alta liderança, em cargos de liderança. Porque, convenhamos, né, diversidade de raça, notadamente, na base de uma empresa que trabalha com mão de obra, né, do serviço, do chão de fábrica, isso acontece naturalmente porque o Brasil é um país predominantemente de pele negra e parda. Mas já no nível de coordenação, de gerência, de gestão, de alta direção, efetivamente a gente não vê essas pessoas devidamente inseridas. Então, assim, deixou de ser uma preocupação sob ponto de vista moral e ética, daquele momento que você se conecta com o ser humano, para virar algo concreto, algo mensurável e que te faz conseguir um empréstimo a juros mais baixos. Então, é uma realidade que veio para ficar e ressignificou toda uma preocupação do mundo talvez mais filosófico, existencial e conceitual para um mundo fático, existencial, e que faz as pessoas saírem de suas casas, trabalharem e verem seus objetivos conquistados.
E em torno de tudo isso, eu que sou uma defensora da agenda da integridade, né, que, como você bem disse, não é simplesmente evitar não acontecer o errado, mas pregar, promover, incentivar o correto, a agenda da integridade está por baixo de tudo isso. Porque nenhuma instituição de renome internacional, como foi o caso dessa emissão de bonds que aconteceu no exterior, quer negociar com uma empresa que não tenha seus padrões éticos minimamente respeitados, que tolerem fraudes, que tolerem subornos e corrupções. E o mundo público e corporativo é um só nesse momento. Por quê? Eu que trabalho numa empresa de saneamento, meu cliente, em último plano, é o poder concedente, que é o poder público. Então, enquanto a ética não perpassa nos dois mundos que a gente costuma dividir, não acontece em nenhum dos dois mundos. É uma coisa só que acontece, de forma palpável, como eu disse. Isso palpita demais no meu coração, porque um ser, o meu lado filosófico consegue se ver concretizado, o meu lado executiva, de advogada, de uma ex-promotora, que vê o mundo trilhando um caminho mais correto como deve ser. A gente pode dizer, então, que hoje nós tratamos as políticas ESG não mais como um ato de mera boa vontade, mas sim como uma verdadeira política corporativa real e concreta dentro da empresa. Eu vou além. Diferencial competitivo. É o que agrega valor e o que dá sustentabilidade para a empresa.